Estamos a tentar juntar à mesa os políticos que vão ser os políticos de amanhã, para todos os efeitos. Parece que a reabilitação tem uma grande vantagem face à construção. É que a reabilitação permite respostas de curto prazo. A construção, enfim, isto poderia ser com o governo do PS, do CDS, de qualquer partido. É natural que haja estes condicionamentos imobiliários e a reabilitação deve ser flexibilizada. Como é que nós acreditamos que deve ser flexibilizada? Há esta pluralidade, esta dispersão enorme de licenciamentos. O que nós acreditamos e defendemos no nosso programa é que haja uma uniformização dos formatos de licenciamento entre os diversos municípios, respeitando naturalmente a autonomia que existe em cada um deles. E depois, por outro lado, há uma figura que já existe, que é das áreas de reabilitação urbana, que é um regime existente e que tem já alguma facilitação para certas áreas nos municípios para precisamente estimular a reabilitação. O que nós acreditamos é que isso deve ser alargado face à necessidade e à procura que existe da parte dos jovens. E há aqui uma divergência clara que eu tenho perante o que o Miguel defendeu. É verdade que houve já uma alteração em matéria fiscal, em matéria de arrendamento para contratos de longa duração. Qual é o problema disto? E aí é que nós acreditamos que este desagravamento em sede de IRS deve ser considerado para todos os contratos de arrendamento tradicional. É que os contratos de longa duração não abrangem uma fatia muito considerável da nossa geração. Um estudante que venha para uma universidade em qualquer cidade do país não se quer estar a vincular naturalmente com um contrato de arrendamento superior ao seu período de ciclo de estudos e em alguns casos até se calhar tem uma opção de olha, este ano vamos ver como é que resulta e depois pensamos noutras hipóteses. Portanto, o contrato de longa duração e esta questão fiscal é interessante, mas não acaba por dar resposta ao paradigma da nossa geração. Isso. Agora, eu queria denunciar aqui um aspecto que também me parece que estamos a fazer disto de um debate esquerda-direita, como se a esquerda tivesse uma visão unívoca do assunto e a direita outra. E eu não deixo de apontar que o Bloco de Esquerda, por exemplo, no seu programa, diz que o Partido Socialista está claramente acomodado aos interesses do mercado financeiro. Não sei o que é que o Miguel tem a dizer sobre isto e sobre um futuro entendimento, porque o Bloco também acredita que esta política de ataque à propriedade é que vai resolver um problema estrutural. Há um dogma claramente ideológico, que ouviu-se isto nas palavras da Mafalda. Em relação aos vistos gold ali eu ia um problema que eu acho que é muito mais importante, que é a relação da contratualização com o setor social e com o setor privado. E no nosso programa eleitoral o CDS defende igualmente que deve existir benefícios fiscais, sim, a fundos de investimento que apostem numa habitação que se destinam ao arrendamento tradicional com valores de mercado razoáveis. Portanto, o Bloco tem a teoria de que resolve-se com a proibição. Não, nós acreditamos que se resolvem as opções da habitação com estímulos a condutas e práticas que possibilitem o alargamento da oferta. Eu acho que isto é realmente fundamental. E a matéria eu acho interessante o facto de teres dado o trabalho, e ainda bem de ver o programa do Bloco. Claro, espero que tenhas feito o mesmo em relação ao CDS. A nossa resposta não é a proibição. É, sim, é o condicionamento alargado. Sim. Para resolver o problema da pobreza energética. Essa é uma das vossas faces. Na recuperação dos 50 mil focos para renda condicional. Mas permite-me, acho que eu faça comentário sobre a tua intervenção da maneira que eu achar que é adequada. Dogma ideológico é haver 2% de habitação. O Bloco de Esquerda está disponível a propor contratualização com o setor social? Responde-me isto. O Bloco de Esquerda entende que o Estado deve fazer contratualização com o setor social para dar resposta às carências em matéria de arrendamento? O Bloco de Esquerda entende que o objetivo do Estado, é só sim ou não? É a proteção do direito à habitação e deve caber ao Estado fomentar. E deve contratualizar com o setor social ou não? Deve contratualizar com o setor social ou não, se forem condições vantajosas? Se fores ver o nosso programa, porque achas que nós temos um dogma sobre a propriedade. Continuas-te a esquivar, acho que isso é direito à sua casa. As pessoas devem poder comprar a sua casa. Eu fiz uma pergunta que continua por responder. E se fores a ver o nosso programa, nós propomos inclusive que para aqueles proprietários que não têm condições de reabilitar a sua própria casa, que o Estado o possa fazer. Certo, e com o setor social. E com o setor social. Também já está previsto, já está na lei. E com o setor social.
Eu não percebo qual é o teu problema. Tu vais dizer que nós não estou à espera que digas se o Bloco, qual é a visão do Bloco sobre a contratualização em condições vantajosas para dar resposta à matéria de arrendamento e habitação e até a compra de casa. Se o Estado tiver de contratualizar com o setor social, qual é a visão do Bloco sobre isto? Se nós formos ouvir o discurso do CDS quando vem falar de setor social, vai ser pesado. Acho que há coisas mais importantes. Eu já percebi a vossa resposta porque a omissão tem um valor claro. O silêncio e tudo. A omissão tem um valor claro. O silêncio e tudo. A omissão tem um valor claro. O silêncio e tudo. A omissão tem um valor claro. O silêncio e tudo. Últimas 3 notas muito telegráficas. Eu fico a aguardar que o Bloco de Esquerda dizia-me Ricardo Robles, ele que foi um grande potenciador da especulação imobiliária. E depois, há 2 ideias que acho que são construtivas que também queríamos apresentar aqui. Um formato que está muito pouco explorado em Portugal e tem pouca regulamentação, que é a figura das rendas resolúveis, em que se contratualiza entre o inquilino e o senhorio uma renda que contribui para uma potencial aquisição da parte do proprietário do imóvel. Portanto, isto é um formato que em Portugal está muito pouco em voga, até há pouca regulação sobre isto. Acho que isto pode dar aqui uma resposta num formato de arrendamento para uma futura aquisição de imóveis. E depois, também acreditamos que o Estado... Isso vem no programa do CDS? Vem no programa do CDS e esta última proposta também vem no programa do CDS, que é, face à contratualização que nós defendemos entre público e privado e setor social, em que muitas vezes o Estado tem imóveis e tem terreno e propriedades, que contratualiza com o setor privado a sua exploração. O que nós acreditamos, e também numa ótica de políticas públicas, é que haja um condicionamento após a venda para que aquele imóvel depois não seja utilizado para outros fins que não o da habitação tradicional. Ok, damos assim por terminado este debate sobre habitação, com declarações em si em tom de apelo ao voto. E é isto. Obrigado. Obrigado.